para mim. Preste atenção aqui em mim. Não disperse o teu pensamento. Nosso Deus fala nos detalhes, nosso Deus fala nos pontos, fala nas vírgulas, nos pontos de exclamação, de interrogação, em todo o trecho da palavra de Deus, em todo momento em que o Espírito Santo de Deus está falando e é para você. Não é para aquela pessoa que não veio, não é para aquele que não está assistindo, é para a minha vida, é para a tua vida. Nós estamos terminando hoje uma série de aulas que diz respeito às dispensações. Nós falamos de 6 dispensações e nós vamos chegar na 7ª e última dispensação. E eu gostaria que você prestasse atenção. Todas essas aulas que nós estamos passando para você e a dispensação em si é uma linha de entendimento, é uma linha de interpretação. É uma maneira de você entender a palavra de Deus, os fatos bíblicos, de entender o que você está vivendo hoje e o porquê está vivendo hoje. Dentro dessas linhas de interpretação, eu citei várias vezes, olhe para mim. Eu citei várias vezes um nome chamado hermenêutica. Parece uma coisa assim de faculdade, coisa longe, não é. Existe a exegese. O pastor fala todo culto, o pastor aplica a exegese aqui. Presta atenção, todos os cultos o pastor fala e ele fala uma maneira de entender, ele dá uma interpretação do grego, ele dá uma interpretação do hebraico. Todos os cultos nós temos aulas de exegese neste lugar. E eu citei aqui para vocês hermenêutica. É a linha, é a forma, é a arte de interpretar textos bíblicos. Então por que eu estou falando para você? Há muitos anos atrás, uma professora, uma diretora da nossa escola bíblica, e ela foi nos dado uma apostilazinha, como todas as escolas bíblicas têm, para se ler e ensinar, e ali havia muitas palavras difíceis. E eu questionei a diretora, porque o nosso bairro era um bairro humilde, simples, e eu subestimei o poder do Espírito Santo de Deus em relação ao entendimento das coisas. E eu fui e questionei a nossa diretora, falei, olha, eu li, e aí tem muitas palavras, muitos trechos que são difíceis de entender, a linguagem é uma linguagem muito complexa, difícil. Ela falou, e tem que ser assim. Vá, aprenda o que está escrito nesses trechos que você acha difíceis e explique aos seus alunos. Eu abaixei a minha orelhinha, colhi, disse, senhora, e é verdade, não é porque você tem um ensino fundamental, ensino médio, isso não tem valor nas áreas espirituais, não tem valor aqui. Se o Espírito Santo de Deus está neste lugar, Ele te capacita, e Ele está neste lugar. Se o teu coração está aberto para vir e aprender a palavra de Deus, vem e aprenda, porque você vai aprender. Se você tem alguma dúvida, irmãos, essa é uma igreja rica no conhecimento. Vá, fale com o pastor, fale com a pastora, fale com o presbítero, mas não fique na dúvida. A irmã pregou quinta-feira aqui, quem não veio, não era para você mesmo, não veio. A irmã pregou aí, é só preguiçoso, não foi isso? Como é que é o nome? É preguiça também, né? Então se você esteve com preguiça de vir na quinta-feira e não veio, perdeu o que, de saber o que o preguiçoso perde. Nós não somos os tais, irmãos. Tem que levantar de manhã cedo, se animar, dar glória a Deus, olhar para o céu, choveu, sol, chuva, agradeça ao Senhor. Tem café? Não tem? Obrigado ao Senhor, mas eu vou vencer o dia. E como nós vamos vencer esse dia? Nós começamos com umas dispensações, e na primeira dispensação, preste atenção, na primeira dispensação foi dada a dispensação da inocência, quando Deus criou o homem, e ali o Senhor deu uma ordem para o homem, cuide do jardim do Éden, e ali começou a primeira oposição a Deus. Na dispensação seguinte, que foi da consciência, quando o homem come do fruto lá, e se deixa ludibriar pela serpente, pelo diabo, história que você já sabe. Depois acabou a dispensação da consciência e veio o governo humano, veio lá aquela passagem de Noé. O Senhor fala para Noé, depois de todo o dilúvio, vai povoando toda a terra com a sua família. E a Bíblia diz que Noé parou, ele foi plantar vinhas, ele foi cuidar dos seus interesses, esqueceu dos interesses de Deus. E ali houve um fato terrível, onde ele se embebedou, apareceu a sua nudez. Cão, um dos seus filhos, foi lá, viu aquilo, espalhou para todo mundo. Noé, quando soube, amaldiçoou o filho, enfim. E aí, irmãos, aparece um camarada chamado Nimrod, que não tem nada a ver com as coisas de Deus.
Quando nós deixamos de fazer o que é da nossa obrigação de fazer, vem outros e faz neste lugar, faz do nosso lugar, mas não faz da maneira correta. Deus chamou a mim e a você para espalhar o nome do Senhor Jesus Cristo, e quando você não faz na tua família, no teu trabalho, aonde quer que seja, o diabo vai levantar alguém para falar algo no teu lugar. E o diabo é o pai da mentira, veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo disse assim: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E é essa vida que Jesus veio nos dar, veio dar a nós para que nós a demos para os outros. E aí Nimrod foi, constituiu uma cidade chamada Babel, e daquela cidade se construiu uma torre, e aí naquela torre os homens de lá falaram: vamos fazer um lugar aqui, uma torre aqui, para que nós fiquemos parados neste lugar. E aí o que aconteceu? O Senhor vem no capítulo 11 de Gênesis, versículo 7, ele fala: desçamos. E aí vem ele, o Espírito Santo de Deus, Jesus, e dá outras línguas. E aí aconteceu o que é hoje, várias nações com línguas diferentes, porque alguém não escutou e não obedeceu a voz do Senhor. E logo em seguida nós vimos com as promessas. Deus cata lá um homem, Abraão, como catou você da tua família, você da tua casa. Foi lá, chamou: vem cá, ó, vou fazer um pacto, vou fazer uma aliança com você. De você eu farei pai de muitas nações. Você pode olhar as estrelas do céu, pode contá-las, tentar contá-las, a areia do mar, e você não vai conseguir contá-las, porque assim será os teus descendentes. E assim Deus fez, tanto com Abraão, como Isaac, como Jacó, José, abençoou a Moisés, que libertou o povo. Mas no meio de todas essas promessas aconteceram fatos. Moisés, antes de vir e trazer o dízimo a Melquisedeque, no capítulo 14 de Gênesis, que está dentro lá das promessas, né? Abraão foi lá salvar Ló, o seu sobrinho que tinha ido com ele. E um tempo depois, sobre aquele caso de Sodoma e Gomorra, e a mulher de Ló morre lá com uma estátua de sal, e os filhos, e Ló para numa localidade e começa a beber vinho de novo, começa a se embriagar, e as filhas de Ló o embriagam e se deitam com ele. Numa linguagem clara, tem relações com o próprio pai, tanto a mais nova como a mais velha, dentro das promessas. E aí você vai andando um pouquinho, você vai vendo o caso de Agar, a serva de Sara. O Senhor havia dado promessa para você e para o teu marido. Não é para tua vizinha, não é para tua prima, para o teu amigo, não. Promessas são para você. Para você, Deus olha para você: ó, é tua, se vira, administra, porque é para você. Mas Abraão quis desviar a Sara, quis dar um jeitinho. Sabe aquela mania: ó, deixa ele lá, olha para mim. Aquela mania de querer ajudar a Deus. Entrega a Sara, Abraão se deita com Sara, e ali nasce Ismael. Quando eu citei as filhas de Ló, e estou citando agora Ismael, leia a palavra de Deus, leia a palavra. Você vai ver que os filhos gerados dessas gerações, gerou nações, gerou povos que se levantaram para se opor ao povo de Deus. E isso até os dias de hoje. Pegue na Bíblia a genealogia de Ismael e você vai achar o povo hoje, nações hoje, que se levantam contra a nação de Israel, que se levantam contra todos que são descendentes de Sem, pessoas que são antissemitas. E aí acaba a dispensação das promessas, vem a dispensação da lei. O presbítero veio, mostrou a lei aqui. Eu não preciso nem citar a lei, preciso nem falar a lei, ninguém conseguiu. Não há um que chegasse: não, eu cumpri toda a lei. Se você ler toda a história dos livros da dispensação da lei, desde Êxodo capítulo 19 até a vinda do Senhor Jesus Cristo, você só vê trapalhada de homens que deveriam fazer coisas corretas diante de Deus. Você vê homens que o Senhor chama para estar à frente do povo e esquecem do Criador, ficam fixados na criação, ficam fixados no poder que Deus dá. É dentro da igreja.
Você que vem para a igreja e o pastor tem a honra, dá a honra a você de ter um cargo, e você acaba esquecendo quem você é e se preocupa mais com o cargo, porque lá fora na tua empresa você é um ajudante geral, você é um ajudante de limpeza, ou qualquer coisa assim nesse sentido, mas aqui dentro da igreja você é o líder de música, você é o chefe dos diáconos, você é o presidente da escola bíblica, mas você esquece que você continua sendo um servo de Deus. E dentro da lei, usaram a lei em benefício próprio. Eu estava uma vez dentro de uma empresa, e foi numa segunda-feira. Eu gosto de futebol, eu não gosto de ver o meu time jogar. Gozado, né? Me dá um nervoso, eu fico tão nervoso, eu fico atrapalhado, não vejo. No final do jogo eu vou lá e vejo, e ganhou, beleza. Senão o Vinícius entra na internet lá e vê pra mim. E nós estávamos numa segunda-feira carregando os caminhões da plataforma e falando lá que Corinthians perdeu como sempre e tal, brincadeirinha e tal, tchau. E o Vasco legal, viu? O Vasco, ó, meu diretor, pensa num time bom, é o Vasco, né? Se eu não torcesse pro São Paulo, eu torceria pro Vasco, é meu diretor, sabe como é que é, né? Fazer uma média com ele. Enfim, nós estávamos lá e chegou um irmão e falou assim, é um irmão em Cristo lá da empresa: eu não perco meu tempo falando em coisas do mundo, eu perco meu tempo falando em coisas de Deus. Aí todo mundo parou e tal, acabou a conversa, ninguém nem falou mais de futebol. Eu fui para um lado, os outros camaradas foram para o outro e tal. Esquecemos que nós somos benditos os pacificadores. Nós somos os tais que traz paz, que traz alegria. E dentro da lei, todos pegaram a lei, muitos pegaram a lei e usaram em benefício próprio, e até usaram a lei para crucificar Jesus Cristo. E eu comentei na aula passada, no capítulo 5, que Jesus Cristo disse assim: olha, eu não vim para abolir a lei, mas vim para que fosse cumprida em mim, que não poderia ser tirado um tio ou um jota dela, para que não sejasse amaldiçoados. E agora, irmãos, nós vamos falar da dispensação milenar. Falamos da dispensação da graça na semana passada. E quando eu comecei aqui, eu comentei sobre o meu primo, coisa de Deus. Uma vez eu vi um camarada falando na televisão. Ele era um humorista desses camaradas que faz, eu acho que é stand-up, se eu não estou enganado, é isso? Stand-up? Que faz teatro lá e piada e tal. Aí o repórter perguntou para ele: mas como é que você consegue fazer tanta piada? Ele falou: eu não sei, tudo na minha vida que eu olho, eu monto uma piada em cima daquilo. Esse cara copiou a gente, é um copiador, porque assim é o ministro da palavra de Deus. O pastor vai me disciplinar se eu estiver errado. Todo ministro da palavra, tudo se transforma em pregação, porque tudo tem a ver com Deus. Tudo que está ao nosso redor tem a ver com Deus. Ele criou todas as coisas, Ele gerou todas as coisas. E quando eu citei aqui no começo da aula sobre o meu primo, eu estava em casa comentando, o Espírito Santo de Deus, deixa aí, porque é uma preocupação da minha parte de quando abrir o texto, abrir de uma forma que seja entendido pelas pessoas, e de uma forma que o Espírito Santo de Deus fale através de mim. E o que nós vamos falar agora, irmão, está falando da dispensação do milênio, ou dispensação milenar, ou reino milenar. É a última dispensação. E essa dispensação, irmãos, tem a ver com fé, literalmente. Porque eu já havia citado aqui, você pode vir aqui para a igreja de terno e gravata, com a tua roupa mais bonita, você pode fazer um devocional, você pode orar, jejuar, você pode fazer um escândalo que for. Se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Tem que dar passos de fé. O crente tem que entrar em desafios o tempo todo. E às vezes você vai entrar no desafio e vai quebrar a cara. E é isso o ensinamento de Deus, que você quebre mesmo a cara, para que você se levante e você olhe para Deus e fale: Senhor, eu vou tentar de novo. Me ensina a fazer da maneira correta. Crente não pode estacionar, irmãos. Crente não pode ficar parado naquilo ali. Aconteceu com a igreja de Cristo. Por que que o general Tito foi lá, entrou e destruiu? Porque a igreja estacionou dentro de Jerusalém. E a promessa do Senhor Jesus Cristo é que eles seriam testemunhas do Senhor Jesus Cristo na Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E a igreja parou, ficou quieta lá dentro de Jerusalém. Aí sabe que Deus permitiu? Vai lá, Tito,
acaba com tudo, leva esse povo para a Europa, deixa eles construir a Europa, deixa eles espalhar pelo mundo, e a minha palavra vai ser pregada. E assim é conosco. Não estacione no sonho que você tem, não estacione na vida que você tem. Sonhe, irmãos. Mas eu estou doente, a minha previsão de vida é de 5 anos. Ezequias, irmãos, a Bíblia diz que Ezequias, o profeta Isaías, entrou lá dentro, falou para ele: ó Ezequias, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Isaías 38, leia lá. Ezequias fez o quê? Sim, Senhor Deus, arrumou a casa, foi lá, esperou a morte? Não, a Bíblia diz que Ezequias se vestiu de pano de saco, olhou para a parede e disse: Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. E no livro de Reis, nessa versão lá no livro dos Reis, na segunda carta dos Reis, se não estou enganado, fala que quando Isaías estava ainda saindo no pátio, o Senhor fala para Isaías: volta lá, vai lá, fala para ele que eu ainda vou dar mais 15 anos de vida. E aí você faz as contas desse meu primo que eu falei, 85 mais 15, 100zão. Enfim, irmãos, nós temos que viver pela fé. O reino milenar, irmãos, eu nas últimas aulas, eu havia falado, eu vou tentar correr que eu já estourei o tempo. Eu havia falado sobre tempo, eu dei as datas, o período, de o tempo que cada dispensação iria durar. E eu deixei bem claro para vocês aqui: não deem números exatos, não façam contas exatas. Foi tantos anos exatamente, a não ser nesta dispensação. A dispensação do milênio está lá em Apocalipse capítulo 20, que nós vamos ler. Diz que vai durar exatamente 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, ou todo o capítulo, não precisa abrir agora, que nós vamos ler depois, tá? Anote aí. A dispensação milenar, ela vai durar 1000 anos. Quando vai começar a dispensação do milênio? Quando acabar a grande tribulação, ou a última semana das 70 semanas de Daniel. Quem veio nas últimas aulas está entendendo o que eu estou falando. Quando houver o arrebatamento, vai começar a tribulação, que para muitos é discriminada entre grande tribulação, a tribulação e grande tribulação, onde o anticristo vai se manifestar na metade dos 3 anos e meio, na metade da tribulação, que dura 3 anos e meio. Aí ele vai se manifestar como o criado pelo diabo, e aí começará a grande tribulação. Quando terminar este período, aí vai começar o milênio. Quando começa a grande tribulação, ou a tribulação? Quando a igreja de Cristo for arrebatada. Quando nós formos arrebatados, irmãos. Tessalonicenses fala ali bem claro, irmãos, que nós não precederemos aqueles que morreram antes de nós, que fala os que dormem. Creia nisso, tenha fé nisso, se prepare para isso. Vai haver o grande dia onde que as trombetas vão soar, e Jesus virá nas nuvens, não chegará no céu, na terra, e aí vai tocar e nós subiremos. O arrebatamento, isso vai acontecer, é iminente. Sabe por que vai acontecer? Porque eu creio que vai acontecer. Porque a Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que creem. Quando Deus gera sinais na tua vida, não é para você crer só naquela área que o Senhor te atuou. Deus te curou, Deus deu dinheiro, Deus libertou a tua casa. Não, é para que as outras coisas que está na palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus ministra na tua vida, você creia. Creia, bendito aquele que não vê, mas crê. Bendito aquele que não andou, não olhou, não tocou em Jesus, mas crê que Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Abra a sua Bíblia agora, por favor, em Mateus capítulo 2. Eu vou fazer isso em 20 minutos, nós vamos ler 6 textos, rapidinho. Mateus, capítulo 2, versículo 1. Posso ler? Vamos lá, Mateus capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido
Rei dos judeus. Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, alarmou-se e com ele toda Jerusalém. E, convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois foi isto que o profeta escreveu. Pegue sua Bíblia agora, volte devagarinho que é difícil de achar. Miqueias, capítulo 5, vá devagar, porque é tudo coladinho ali, até eu me atrapalho aqui. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Eu posso pedir por gentileza um diácono, se é aquelas toalhinhas de papel lá, por favor. Esqueci meu lenço aqui, o suador tá. Por favor, desculpa, tá? Obrigado. Miqueias, capítulo 5. Não sei se na sua Bíblia tem esse título, mas na minha está promessa de um rei. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti, obrigado. Vamos de novo. Mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Pare para mim, pare um pouquinho, olhe para mim. Quando a gente lê esse texto e fala desde os tempos da eternidade, eu citei para você o nome hermenêutica. Eu estou usando aqui pura hermenêutica. E eu vou chegar num outro texto que vai falar da mesma coisa. Eu estava em Mateus. Quando você faz a hermenêutica desse texto, te traz a Miqueias. E quando você faz a hermenêutica desse texto de Miqueias, te leva lá a Isaías 9, que nós vamos ler agora. Mas esse ponto aqui da eternidade nos leva a João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim que no princípio era o verbo. E no capítulo 1 de Gênesis, quando o Senhor cria, a partir do capítulo 1 cria as coisas, o Senhor sempre fala: e haja, e que seja feito, que haja. O Senhor usa a palavra. Quando a gente vê o verbo, quando se fala de Jesus, o verbo vivo, eu já expliquei aqui, verbo significa palavra que age. Sabe por que isso, irmãos? Porque é a palavra que foi nos dada. Não foi nos dado um cajado, não foi nos dado um pau, não foi nos dado uma lança, não foi nos dado uma flecha, um 38, um fuzil. Foi nos dado o nome, o verbo, Jesus, a palavra que age, a palavra que faz as coisas acontecerem. Então aqui nós estamos vendo a promessa de um rei. E quando eu falei de reino milenar, quando nós chegarmos no milênio, vai haver um rei, e esse rei eu estou te apresentando dentro da Bíblia. Isaías capítulo 9, volte lá um pouquinho. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluias. E do aumento do seu governo e paz haverá, e a paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e fortificar em retidão e justiça, desde agora e para todo o sempre.
o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Olhe para mim. Esses textos que eu acabei de ler com você, fala sobre a promessa do menino Jesus. Foram lá os homens procurar, e daí eu peguei o texto. Se você ler lá no capítulo 2, no versículo abaixo que eu li, está lá a frase de Miqueias capítulo 2. E quando você chega no capítulo 2 e faz a hermenêutica do capítulo 2, ele vai voltando para trás, e vai voltando e falando lá no livro de Isaías, no capítulo 9. Se você fizer a hermenêutica desse texto, vai te levar a outro texto. E enfim, desde o início dessas aulas, a pessoa do Senhor Jesus Cristo é apresentado em todo o tempo, em toda a Bíblia. Jesus é nos apresentado. E agora no milenar, no reino milenar, Ele será o nosso rei. É Ele que vai governar. E dentro desse estudo, quando você faz esse estudo, eu não vou entrar em detalhes, porque senão a gente vai chegar em escatologia. O povo que vai viver neste reino, neste povo, são todas as pessoas da dispensação da graça, e aqueles que sobreviverem à grande tribulação, aqueles que passaram pelo arrebatamento, reinarão com o Senhor lá no milênio. Mas isso não é coisa nova, não é coisa minha, não é coisa do Novo Testamento, já estava escrito na Bíblia. E nós deixamos passar. Sabe o que eu estou falando isso para você, irmãos? Não é para você sentar na tua casa e ficar esperando o arrebatamento ou a morte para você viver o milênio. Não é isso. Cresça na graça, cresça no conhecimento, porque o governo de Jesus vai precisar de ministros. Eu estou parafraseando. Vai precisar de homens e mulheres de confiança. Vai precisar de pessoas que estejam ao seu lado para governar. E quanto mais você crescer aqui e viver mais da graça e viver mais da presença do Senhor, mais perto de Jesus você estará. Você estará servindo como mestre. O que a gente fala de Jesus, dos 12 apóstolos, deles andando, irmão, eu não sei como vai ser lá, mas não é à toa. Nada que nós fazemos para o reino de Deus é perdido. Deus vai nos colocar lá naquele momento, no milênio, e nós estaremos diante dele. Faça mais do que você tem feito. É pouco, irmãos. Mas eu já sei isso, aquilo outro. Aprenda outras coisas. Ano passado, irmãos, eu estava conversando com o irmão, eu vim para Araraquara, vida mais calma, em cidade de São Paulo. Eu falei, eu quero ser um funcionário público. Tive uns problemas de estresse em São Paulo e tal. Eu falei, não, vou ser um funcionário público, né? Mas eu vou ter que estudar para isso. Aí ano passado eu não tinha o ensino médio completado. 900 páginas, irmãos. O Enseja do ano passado. Fiz o teste lá perto do shopping lá, né? Fui lá, 52 anos. Chato, irmão, horrível. Tinha dia que eu parava, andava no quintal, brincava com a cachorra, voltava lá e lia um pouquinho. Aí parava, ia, tomava um café e lia lá um pouquinho. Ia lá, arrumava confusão com a minha esposa, ia, voltava e lia lá um pouquinho. Ia lá, às vezes a cachorra vinha, eu dava uma bica na cachorra e voltava e lia um pouquinho. Brincadeira, não chuto minha cachorra não. Enfim, irmãos, e fiz lá. E a minha caligrafia, irmãos, às vezes quando eu escrevo alguma coisa para alguém, eu já ponho uma recomendação assim, ó: não entendendo, leve na farmácia. Porque é ruim, nem eu. Você já escreveu alguma coisa que você não entende? Sou eu sou horrível, irmãos. Minha caligrafia é horrível, é ruim. E na prova lá eu tinha que fazer um esboço, e depois o esboço foi mandado para lá. E aí teve que fazer o esboço da redação. E fiz a redação, falei, bom, nas outras coisas pode ser, mas na redação, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu tirei 7 na redação. Eu poderia talvez até ter tirado mais, porque o assunto era um assunto que me interessava, mas eu acho que os outros 30% o leitor não entendeu o que eu escrevi, né? Eu acho que ele não entendeu, então ele falou, vou dar um 7 para esse camarada aí. E ele me deu pelo que ele entendeu, pelo isso. E pior, atrapalhado eu fiz 2 vezes, porque tinha o esposo e tinha a carta. E eu fiz o esboço e depois copiei. Tentei melhorar lá na página lá, mas enfim, não deu certo. Abra sua Bíblia, por favor. De novo em Mateus capítulo 2. Eita, nós, tem 9 minutos, vamos lá. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2.
versículos 10 e 11. Meus irmãos, se eu atrasar hoje vai ser 5 minutinhos, tá? 10 e 10 termina, 10 e 15 eu estou terminando. Mateus capítulo 2, versículo 10 diz assim: vendo eles a estrela, alegraram-se. Esse segmento do texto anterior que nós lemos, os homens que estavam atrás de ver o menino Jesus, alegraram-se imensamente. Entrando na casa, no momento em que Jesus nasceu ali, Maria, José, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes presentearam suas dádivas, ouro, incenso e mirra. Eu sei que existem muitos estudos sobre isso, mas o que eu peguei é que quando aqueles homens levaram o ouro, o incenso e a mirra era comumente passado nas pessoas que morriam naquela época por causa do mau cheiro. É isso, pastor? Também, né? Também. O incenso sempre simbolizou a presença do Senhor. No lugar santo do santo, quando o Senhor aceitava lá a petição do sacerdote, lá saía uma tocha de fumaças, simbolizava a presença de Deus. Mas o ouro, se você vê a história de Salomão, a riqueza de Salomão, todos que iam lá ver, ouvir a sabedoria dele, levavam riquezas. Era comum, tinha que ser, quando se chegasse na presença de um rei, trazer presentes. Aqueles homens estavam reconhecendo, quando deram ouro, o reinado do Senhor Jesus. Vá lá em Mateus, ou melhor, Lucas 19. Lucas capítulo 19. Eu já citei para os irmãos versículo 37 sobre os evangelhos sinóticos. Aprenda isso, é bom você aprender. São os 3 primeiros. Todos falam de Jesus, mas os 3 primeiros eles têm uma linguagem quase parecida nos relatos. Tudo é verdade, só que um relatou de uma forma, outro relatou de outra. O evangelho de João é um evangelho à parte, que João relata umas intimidades de Jesus Cristo que os outros não relataram, mas todos são evangelhos, é a biografia de Jesus. Eu escolhi esse aqui, poderia ter escolhido Mateus, Marcos, mas por causa da fala que se faz, pelo menos na minha Bíblia aqui, Lucas capítulo 19, versículo 37, diz assim: depois que o Senhor Jesus vai lá, pede para os apóstolos pregar o jumentinho, que era uma profecia, já havia sido profetizado isso por Isaías, que ele iria chegar e entrar em Jerusalém num jumento. Olha só o que Lucas fala no versículo 37. Quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijavam. Começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: bendito o Rei. Vou ler de novo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Mais uma vez o Rei. Eu estou falando agora, eu estou te apresentando agora Jesus Cristo lá como homem, e Ele lá, ao vivo lá, diante das pessoas, daquela geração que pôde ver Jesus como homem. Ele como criança tinha sido reconhecido como Rei. Ele entrando em Jerusalém, todos os que estavam perto, que já tinham ouvido a palavra dele, os apóstolos chegam lá, olha lá, bendito é o Rei, bendito é a descendência de Davi. Havia uma promessa lá no livro de Gênesis, na vida de Jacó, quando ele começa a falar dos seus filhos, ele chega em Judá e fala assim: olha, do cedro não sairá da tua descendência, o cedro não sairá da tua mão.
E essa promessa vai ser terminada em Jesus Cristo, descendente da tribo de Judá. Ele é o rei dos judeus, ele é o rei dos gentios, ele é o nosso rei. Na dispensação milenar é ele que vai reinar, e nós seremos os seus súditos. Nós adoraremos ao nosso rei, nós o veremos, nós poderemos tocar em Jesus. Mas ele, como rei, ele cumpriu a sua incumbência. Lucas, mesmo livro, capítulo 23. E até mesmo as pessoas que não eram da fé judaica, mesmo de uma forma terrível, ainda lembraram de quem ele seria. Lucas capítulo 23, versículos 36 ao 38. Diz assim: igualmente os soldados escarneciam, e chegando-se a ele, apresentaram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Olhe para mim. Na minha Bíblia está discriminando 3 linguagens comuns da época. Roma era a nação que dominava o mundo, e houve um consenso entre os romanos que a cultura grega era boa entre os romanos. E se determinou que a linguagem comum na terra, ou pelo menos onde houvesse o governo de Roma, seria o grego. E o hebraico era a língua dos judeus. E nessas 3 línguas, para que todo o mundo soubesse naquela época que ali estava o rei dos judeus. Mas e aí, acabou o reinado? Acabou-se tudo? Tudo isso para que se cumprisse as promessas de maldito aquele que morresse no madeiro, maldito o nosso rei, irmãos, aquele que nós vamos servir no reino milenar. Ele se deixou morrer. Jesus, irmãos, eu já falei isso e é um pensamento meu, é algo meu aqui, tá? Do Walter Teodoro dos Santos. Que para mim a maior questão de Jesus Cristo foi dele saber que ele poderia sair dali. Ele tinha todos os recursos. Ele perguntou para o Senhor Deus, ele perguntou se o Senhor queria, Deus não respondeu. Mas ele, como homem, 100% Deus ali, ele tinha tudo para sair dali, e ele não saiu. E quando eu me lembro do que Pedro falou lá depois de Pentecoste, que mais de 3.000 almas foram ganhas para Jesus, ele falou: olha, e esse Jesus que eu estou falando, veio para aqueles que vieram antes de mim, veio para esta geração, e veio para aqueles que o aceitar, para aqueles que vierem, e isso me inclui. E às vezes eu paro, eu vejo, eu lembro do meu passado, lembro dos pensamentos que ainda vem na minha mente, lembro dos desejos que ainda ocorrem, que eu tenho que lutar. Paulo, em Gálatas, quando ele fala sobre a luta da carne e do espírito, a psicologia, ela fala isso de conflitos pessoais, eu acho que é isso, né? Conflitos pessoais. Mas nós, crentes, servos de Deus, batizados no Espírito Santo de Deus, pessoas que creem em Jesus, nós temos uma guerra constante da carne com o Espírito. Isso não vai acabar não, irmão. Você vai sair daqui, ela vai começar. É todo tempo, em todo momento, a tua carne vai lutar contra o teu espírito. E você sabe por que você vence? Porque a promessa está sobre a tua vida, que é o Espírito Santo de Deus. E quem te deu foi o Rei Jesus. Quando ele morreu naquela cruz, cumpriu-se a promessa. Porque lá em João 14 ele falou: ó, vou voltar para o meu Pai. Vocês não vão me ver mais, eu não vou estar mais aqui, mas o Consolador amado estará com vós. Ele estará convosco em todo o tempo. Ele lembrará, ele vai lembrar você as minhas palavras. E aí, se você continuar a ler o texto, você vai ver que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Isso fala tanto em Lucas, fala tanto em Marcos, como fala em Mateus. E se rasgou. E aí você, eu, não precisamos de mais ninguém para chegarmos a Deus, porque nós temos o Rei Jesus.
através do Rei Jesus, o véu foi rasgado e nós podemos olhar para o Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, aceita a minha vida, pecador, falho, errôneo, aceita a minha vida. Abra lá em Apocalipse, capítulo 20, para nós encerrarmos. Capítulo 20, versículo 1. Olha, nós vamos ler o capítulo 20, o versículo 1. E no começo da aula eu citei para você as pessoas que vão reinar aqui nesse trecho que nós vamos ler aqui. Não é às vezes uma coisa simples você ler o texto e entender. Eu estou te convidando a isso. Eu pelo menos, outro dia eu tive uma dúvida, cheguei, né, até mesmo sobre esse texto, cheguei no presbítero, e aí presbítero, aí isso, ele, ó irmão, é assim, assim, assim. Numa das aulas aqui eu falei uma abobrinha, e o presbítero veio e falou: irmão, ó, eu acho que você... Aí eu, caramba, foi mesmo. Mas graças a Deus, nem se passou, percebi. Se alguém percebeu, me perdoe. Seja humilde, irmãos. Quebrando esse orgulho aí, ó. Eu não conheço um pastor, não estou aqui puxando a sardinha para o lado do pastor, não. Eu não conheço um, você liga para ele, não tem um momento que ele não te atende. Pô, e quando ele não te atende é porque ele está atendendo outra pessoa. Quantas vezes, irmão Val, desculpa aí, é que eu estava... Eu até vejo, outro dia ele estava com crise de enxaqueca. Eu acho que é de tanto falar com os outros, com as pessoas. De tanto... Você tem dúvida? Você não acreditou em alguma coisa, está aqui? Fala com ele. O presbítero ali, ó. Pastor, as irmãs, liga para ela. A pastora está sempre também aqui naquele jeito pentecostal dela, está sempre passando na linguagem, e ela sempre fala: ó, a Bíblia tal fala dessa forma. Liga, irmãos. Não fica na dúvida, porque é na dúvida que o diabo trabalha. Sabe, existe um símbolo. Ih, caramba, já estourei o horário, já vou terminar. Existe um símbolo, que é um símbolo oriental, não vou entrar em religião nenhuma não, que ele é metade preto e ele é metade branco, né? É isso aí. E aí muitos acreditam que aquilo ali, ó, é a igualdade entre o bem e o mal, né? Olha só, a parede preta aqui simboliza o mal, e o branco, né? Vamos medir para ver se o pastor fez da forma certa, simbolizando. Para com isso! O diabo é um servo de Deus. O diabo é um instrumento na mão de Deus. Ele é totalmente limitado. Ele só faz aquilo que Deus permite. Se ele não te matou, não me matou, é porque ele enxerga o sangue de Jesus na minha vida. Se os demônios não têm atuado na tua vida, é porque Deus não deixa. O diabo é um mero instrumento na mão de Deus, para que a palavra se cumpra. Só isso. Ele age na tua vida porque você deixa, porque peca, desanima, não se santifica. Presta atenção nas coisas do mundo. Esquece de botar o joelho no chão e orar a Deus. Vocês não sabem a dificuldade que é para mim subir aquela escadinha e vir aqui, ó, as pernas assim, ó. Todas as vezes. Isso vem de muito tempo. É uma luta. Eu já levanto de manhã cedo pedindo ao Senhor, tem misericórdia. Quando havia outra oportunidade no outro ministério que eu estava, eu já me preparava, já orava, eu me isolava, porque o meu corpo, a estrutura do meu corpo não aguenta muita emoção. Eu fico... Você já deve ter percebido que no começo eu pego a água parecendo... Aí vai falar, acho que ele não tomou a cachaça hoje. Ele deve... né, não, é nervoso mesmo. Mas esse nervoso não me impede, porque o Senhor me capacita. O diabo é um instrumento, irmãos. Ande certo diante de Deus, ande certo diante dos homens, obedeça essa palavra, honre, e o Rei Jesus vai te honrar. Aonde o Rei estiver, você vai estar junto. Rei não fica no lamaçal, Rei não fica na miséria, Rei não vive em assolação, Rei vive nas alturas, e aonde o Rei estiver, você vai estar com Ele. E só para encerrar, Apocalipse capítulo 20, versículo 1. 6 versículos a gente encerra a aula. Então vi descer do céu um anjo
que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o diabo, olha, não foi nem Deus, Deus mandou um anjo, vai lá e prende ele. A antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançou no abismo e ali o encerrou. E selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi também, João viu isso, tronos e os que assentavam sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Estamos falando daqueles que não eram da dispensação da graça. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Está lá em Tessalonicenses. Sobre esses não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. Coloque-se de pé, por favor. Eu não sei qual é a tua linha de pensamento em relação a servir a Jesus, mas as promessas de Jesus não estão limitadas aqui nesse tempo, somente na onde você vive. Não é porque você não vê as coisas de Deus, os milagres, as coisas grandes, que elas não existem. Estão acontecendo aí, irmãos, na vida de muitos que creem no Rei Jesus, no nosso Jesus Cristo, no nome que tem todo o poder, no nome que expulsa os demônios, no nome que cura, no nome que salva, é o nome de Jesus. Arranca dos teus lábios as palavras torpes, arranca dos teus lábios o desânimo, arranca dos teus lábios palavras de morte, arranca dos teus lábios palavras que não edificam. Sejas dos tais que andarão com o Rei Jesus e dirão: o Rei Jesus pode, Ele pode te curar, Ele pode te salvar, Ele pode restaurar a sua família, porque nós reinaremos com Jesus. Nós reinaremos, irmãos. Fique firme nessa palavra, irmãos. Não está só você que está bem aí com a tua casona, com o teu carro, e a família está bem. Não estaciona não, cara. Vai ganhar almas para Jesus. Começa a orar lá pelo aquele parente lá encardido. Olha lá os nóia na rua, pede, intercede, ora. Clame pelas almas, porque nós queremos que todas essas vivam lá o reinado do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de orar com você agora e agradecer a Deus por esse tempo, por essa aula. E eu espero que não seja uma simples aula para você, mas que seja um tempo de aprendizado e libertação em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por todas essas aulas. Obrigado pelo tempo que nós passamos aqui. Obrigado pela presença do Teu Santo Espírito. Obrigado pela Tua graça em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque se algo foi falado, se alguma mente foi convencida, não foi por causa da eloquência de quem pregou ou ensinou, mas foi por Tua causa, Espírito Santo de Deus. Foi você que nos convenceu da veracidade da palavra de Deus. Oh Senhor, muito obrigado pela Tua paciência. Obrigado, Senhor, por nos usar a todos que aqui estão, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter paciência conosco, Senhor, e nos deixar continuar na Tua presença, pois tão pecadores somos. Nos esquecemos das Tuas promessas, promessas essas que não vão ser só aqui nesse tempo, mas depois do arrebatamento, depois das bodas do Cordeiro, nós iremos a esta terra, e por 1000 anos Jesus reinará sobre nós. Jesus reinará sobre todas as nações. O reino de Jesus será infinito e nós estaremos lá. Fale isso com convicção: eu vou estar lá. Eu vou estar lá.
útil ao Senhor lá no milênio, da dispensação milenar, eu estarei lá. Jesus vai olhar para mim, eu olharei para Ele, eu tocarei em suas vestes, e Ele vai falar assim: vem cá, servo útil, reina comigo, porque aonde eu estiver, você vai estar comigo também. Amém? Eu gostaria de convidar o presbítero Enilson, e eu gostaria que você desse uma forte salva de palmas. Aplauda o Senhor.